Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. O episódio de hoje vai para você que me pediu para falar sobre Walter Benjamin e a escola de Frankfurt. E eu lamento não poder dirigir-me a você pelo seu nome. É que na passagem dos comentários para o meu caderninho houve um problema com o computador, eu tive que reformatar e perdi uma série de dados. Eu costumo apagar os comentários assim que faço um arquivo paralelo e esse arquivo desapareceu. E é por isso que agora eu estou usando essencialmente papel e lápis para evitar esse tipo de vexame. Mas eu preparei com todo carinho o seu pedido. E vamos começar falando da escola de Frankfurt, que é um movimento teórico bem conhecido, é uma das referências do marxismo internacional e principalmente é o ponto de encontro de uma série de pensadores extremamente interessantes. A primeira geração da escola de Frankfurt, que contava com Adorno, Marcuse, Horkheimer, Erich Fromm e o próprio Walter Benjamin, que era um colaborador eventual desse grupo, produziu alguns trabalhos extremamente significativos na compreensão da cultura de massas, na compreensão desse mundo moderno, ou talvez pós-moderno, como queiram alguns. A ideia da chamada Escola de Frankfurt era transcender aquele marxismo que vinha do século XIX, que encarnava os problemas do próprio século XIX, que era historicista, determinista, e trabalhava com um sentido de inexorabilidade que não cabia nas ideias modernas e pós-modernas que estavam sendo discutidas. Então, esses pensadores tentavam, à sua maneira, superar as contradições teóricas do marxismo e abrir novas áreas de diálogo, com áreas como a psicanálise, com a discussão de novas teorias históricas e filosóficas, como posteriormente vai dialogar com o existencialismo já na segunda geração. Existia uma grande preocupação em tornar o marxismo inteligível para essa modernidade, para essa sociedade que estava no período entre guerras e que vivia a massificação de uma maneira dramática, tanto nos meios do trabalho quanto nos meios da cultura. E você me pediu para falar especialmente do Benjamin. Eu devo confessar que o Benjamin não é propriamente meu favorito. Eu sou fã do Adorno. A lembrança que eu tenho do Benjamin é o texto do narrador, que é o texto mais clássico e que na minha graduação nós estudamos junto ao Paulo Micelli, que foi um dos professores mais interessantes que eu tive. E podemos abordar algumas questões a partir desse texto. Benjamin trabalha com a noção de que a narrativa está sendo superada pela modernidade. Benjamin atribui a narrativa a um passado totalmente tradicional. Ele opõe dois tipos de narrador. O narrador que seria o agricultor sedentário, que trabalha com aquela narrativa tradicional, de pai para filho, e o narrador que é o mercador marítimo, o marinheiro, o viajante, aquele que sai do seu meio, conhece novos lugares e volta trazendo as novidades.
E nessa tensão entre o narrador mais tradicional e aquele que traz a modernidade é que Benjamin encontra o arcabouço da narrativa tradicional. Mas, em seu texto, ele trabalha com a impossibilidade dessa narrativa perdurar no período moderno, e ele está falando dessa modernidade massificada que o século XX está conhecendo. Por quê? Porque no entender do Benjamin, o excesso de informação, as mudanças tecnológicas impedem a experiência conforme ela era vivenciada pelos narradores orais, pelos narradores tradicionais. Não existe mais espaço para a narrativa na vida moderna porque existe a informação e existe também outro modo de narrar. Benjamin identifica no surgimento do romance moderno o fim dessa experiência coletiva de narração devido ao surgimento da subjetividade, da individualidade que existe no romance. Então são duas formas de narrar que se tornaram antagônicas e o romance passou a ser um sinal dessa modernidade que acabou descartando a narrativa tradicional. Interessante que esse trabalho vem sendo analisado de vários pontos de vista, do ponto de vista do historiador, do ponto de vista do filósofo, do linguista, e que sempre se encontra significados novos nesse meio de combate entre a narrativa e o romance. Para os historiadores, o texto do Benjamin é usado muitas vezes para justificar modos diferentes de apresentar o texto histórico, para justificar possibilidades historiográficas diferentes. Para os filósofos, ele é toda uma análise da própria modernidade e do surgimento da cultura de massas. E é interessante, esse sempre foi meu ponto de implicância pessoal com Benjamin. Eu não consigo perceber, embora seu texto seja poético e de certa forma até nostálgico, e compartilhe de um sentimento que talvez fosse comum na época, porque ele estava produzindo seus trabalhos quase que às vésperas da Segunda Guerra Mundial e com os regimes totalitários pipocando pela Europa, mas há nele um sentimento de fatalismo, do fim de algo idílico e da inevitabilidade da modernidade que sempre me incomodou, que me parece muito mais o balanço de uma experiência pessoal do que um texto filosófico ou historiográfico. Eu não sei até que ponto você que me pediu esse vídeo é admirador do Walter Benjamin. Eu sempre tive muitas ressalvas ao trabalho dele, principalmente não consegui encontrar nesse tipo de trabalho o que os outros integrantes da escola de Frankfurt propunham, que era a abrangência maior do marxismo, ou uma tentativa de ligar o marxismo a discursos mais modernos, de promover uma espécie de interdisciplinaridade dentro do marxismo para arejar toda aquela ortodoxia historicista e determinista. Eu sempre senti que o Walter Benjamin era uma figura quase que
incongruente com a escola de Frankfurt. Não sei se você há de concordar comigo, não sei se os outros também têm alguma coisa a dizer nesse debate. Eu convido quem estiver afim a promover algumas questões nos comentários para que a gente possa trocar ideias. Mas eu sempre me senti desconfortável com essa ideia de ligar o Walter Benjamin à escola de Frankfurt. Me parece muito mais uma deferência a um pensador excêntrico e interessante feita por outros pensadores que tentaram dar a ele um endereço, que tentaram inseri-lo num debate em que ele parece pairar meio que a revelia do que está sendo discutido. Eu recomendo a leitura do texto do narrador a todo mundo, porque é um texto imperdível do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da referência sobre o século XX. E também recomendo uma resenha que eu encontrei na internet, eu vou passar o link aqui, feita pela Francine Oliveira, da Universidade do Minho. Essa resenha se chama Narrativa e a Experiência em Walter Benjamin. E está muitíssimo bem feita. Aparentemente é uma comunicação feita num congresso e eu gostei muito. Penso que para você que está estudando, para você que não tem ainda a familiaridade com o texto mais intelectual e menos historiográfico e quer se aproximar do Benjamin, essa resenha é perfeita. Eu recomendo também para quem está interessado na escola de Frankfurt e na cultura de massas, nesses debates dentro do marxismo, que procure a coleção Os Pensadores. Isso você encontra em livrarias, em sebos, na estante virtual. Existem volumes dedicados a vários dos seus integrantes, existem inclusive trabalhos publicados também acessíveis do Jürgen Habermas, que é parte da segunda geração da escola de Frankfurt, já na década de 50, e que vai traçar novos caminhos para interdisciplinaridade, para as ligações com a psicanálise. A escola de Frankfurt é interessantíssima do ponto de vista da intelectualidade moderna e pós-moderna. Inclusive, porque mesmo em uma época em que os pensadores eram sistematicamente perseguidos, a maioria dos seus integrantes continuou produzindo trabalhos interessantes. Eu não vou entrar no mérito do suicídio meio mal contado do Benjamin. Isso é parte de um outro elenco de questões. Para mim, paira a dúvida de em que discussões o Benjamin se inseria na escola de Frankfurt. Se você tiver mais questões, se você não concordar comigo e quiser manter um diálogo, pode mandar suas questões que eu respondo.